Olá, queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre a primeira fase da OAB. Como que eu passei nessa primeira fase, tá? Mas primeiro eu quero falar com vocês sobre os sentimentos de ansiedade, de desespero, os sentimentos que você tá aí preocupado, como estudar, o que deve fazer, como fazer. Calma, respira, tá? Vou dar algumas instruções aqui que vai ser muito legal. A gente fica desesperado, querendo saber de tudo, mas a gente não vai saber de tudo, tá? Fiquem sabendo que a gente não vai conseguir saber de tudo. De início, olha, é normal as mulheres, né? Não sei como que os meninos levam isso, como que os meninos conseguem lidar com isso. Mas eu acredito que o sentimento de ansiedade, de preocupação, de nervosismo seja basicamente o mesmo. Mas para as mulheres, para as meninas, eu digo por mim, gente, vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai se sentir uma inútil, vai ter dia que você vai ficar preocupada, que você não vai conseguir, que você não está aprendendo nada. É normal, todos esses sentimentos, tá? É normal você sentir isso, é normal você chorar, é normal você ficar estressada. Olha, eu recomendo, não faça dieta, não faça as meninas. Para com dieta, não fica preocupada com dieta nesse momento. Eu recomendo que se você puder tirar férias do seu trabalho, tira férias. Se você não puder tirar férias, mas você puder contar com o seu colega de trabalho para ele poder te ajudar, se o seu serviço for um serviço que demanda aí um trabalho em equipe e que é um serviço às vezes um mês é menos, outro mês aumenta a demanda. Se você puder conversar com o seu amigo para estar dividindo, falar com um amigo ali, você pode me ajudar este mês? É só 30 dias. Pega ali aqueles 30 dias que você tem, os últimos 30 dias para a OAB e se dedica ao máximo. Estuda, responde muita questão. Gente, responde questões, tá? Não deixe de responder questões. Outra coisa, faz um estudo das principais matérias. Ética constitucional, ética constitucional, penal, processo penal, civil. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não fiquei estudando processo civil, tá? Porque não dá pra, em 30 dias de OAB, ficar estudando processo civil. Não dá, desiste. Vai fazer questão, vai resolver questões, tá? O que você pode fazer é civil, tá? Eu amo as aulas de civil da professora Roberta Queiroz do Gran Cursos. Ela é perfeita, gente. Eu aprendi civil com ela. Então, assim, civil, penal, processo penal, constitucional, ética, as 9 matérias ali com mais pontuação, né? Constitucional você não pode deixar, tá? O que você tem que estudar mais? Civil, constitucional, penal, processo penal, trabalho, processo de trabalho. Gente, trabalho e processo de trabalho são matérias fáceis. Eu, principalmente, acho fácil. É muito fáceis. E é um conteúdo pequeno. A professora Ariana alguma coisa. Ariana do Gran também ela é excelente, tá? Processo, olha, se você usar a cabeça, olha, pensa comigo. Eu fiz desse jeito, tá? Eu fiz um cálculo ali mais ou menos desse jeito. Trabalho e processo do trabalho já são 11 questões, gente. 11 questões. 11 ou é 12 que dá de trabalho e processo do trabalho. Os dois juntos. São 11 questões. Ética são 8 questões, tá? Constitucional são 7, mas sempre pode cair uma coisa de internacional e uma outra matéria que pode cair constitucional também. Todas, né, aliás. Penal, cai constitucional, processo penal, todas, gente. Então, constitucional você não pode deixar de lado, tá? Porque todas é passível de cair ali algo de constitucional, de direito administrativo, por exemplo. Não tem como você deixar constitucional de lado. E isso, essa matéria eu estava esquecendo. Direito administrativo, você tem que estudar, tá? Você tem que pegar essas matérias com afinco e resolver questões dessas matérias. E ao máximo o que você puder. Tirar férias do trabalho se você puder.
Conversar com seus familiares, se você mora com mãe, com pai, com esposo, para te apoiarem nesse momento, de te apoiar, por exemplo, no sábado. Você não vai ficar sábado, não dá 30 dias ali, e você ficar os 4 sábados que você teria para estudar, teria para fazer revisões, simulados, ficar arrumando a casa. Não dá. Então você tem que conversar com seus familiares, conversar com o marido, com os filhos, para que eles, neste mês, te ajudem a manter a casa organizada, para que você tenha ali o sábado e domingo totalmente para estudo, principalmente se você trabalha, totalmente para o estudo, tá? Claro, né, gente? Vai ter um domingo que você realmente, um sábado, um domingo, que você vai querer sair para distrair e tal. Você também não pode ficar ali só vivendo em função da OAB, tá? Por isso que eu falo, ó, não faz dieta, mulher, não faz dieta mirabolante agora, nesses 30 dias OAB, não fica se preocupando com dieta. Se você tiver, qual que é o seu escape para você distrair? O meu escape é sair. Eu gosto de ir no shopping, gosto de tomar um sorvete. Então, esse era o meu escape para distrair, tá? Porque a nossa mente, ela fica ali conectada. Gente, é difícil, é algo psicológico que a gente se cobra muito. A gente tá ali a todo momento. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Aí. A gente tá ali todo momento se cobrando. É uma prova que nós queremos mostrar para nós mesmos que é possível. Que a gente é possível, que a gente é capaz de vencer essa prova. E você é capaz de vencer essa prova. Você é capaz, tá? De vencer essa prova. É totalmente capaz. Então vai lá, arrasa, já coloca na sua mente. Gente, não fica colocando na sua mente, essa prova é difícil, eu não vou conseguir, é muito difícil, é impossível. Não coloca isso na sua mente, porque se você colocar isso na sua mente, você já vai fazer essa prova com esses pensamentos, que é difícil, que é impossível. Coloca na sua mente o seguinte: eu sou capaz, eu vou conseguir fazer essa prova, vai dar tudo certo, eu consigo, eu não vou passar mais por isso, tá? Você tem que ir determinada. Tem uma música que a professora que eu sigo também do Grande Tributário e Ética, esqueci o nome dela agora, mas ela canta assim, ó: tu vês, eu já escuto os teus sinais. Gente, eu cantava essa música direto. Quando vinha bater o desânimo, mas é difícil, mas eu não tô conseguindo. Eu ia mal na questão, quando eu ia mal no simulado, eu cantava e eu falava pra mim, eu não vou passar mais por isso. Porque a primeira fase que eu prestei, eu não passei. Mas eu já fui com essa mentalidade. É a primeira fase, eu tô na faculdade ainda, então eu vou tentar ver o que dá. Já fui assim, gente, sabe? Já fui nesse pensamento. Confiante, mas não fazendo a minha parte. Não adianta você se iludir, tá? Não adianta. Você tem que fazer a sua parte. Tem que ir confiante, mas fazer a sua parte, tá bom? E então não deixa de fazer a sua parte. Não fica aí, eu vou fazer. E se você falar, eu vou fazer por fazer, realmente, você vai fazer por fazer, não vai dar certo. Você tem que falar, não, eu vou fazer para sair aprovada. Leva a sério, mas não fica ali também se privando da sua vida social. Saia um pouco, se distraia um pouco, faça alguma coisa que você goste para ser ali a sua válvula de escape. Porque, gente, eu, por exemplo, eu tive noite que eu sonhava que eu estava estudando. E aí eu acordava mais cansada do que se eu estivesse realmente estudando. Você estuda tanto, o seu psicológico está tão cansado que você fica ali na adrenalina, você vai dormir na adrenalina. Porque, aliás, cada um tem um estilo, por exemplo, para estudar. Eu sou muito boa à noite. Eu sou noturna, gente. Eu amo estudar até meia-noite. Se deixar eu estudar até meia-noite, eu estudo.
Não vem com essa de que me acorda às 5 da manhã para estudar antes de trabalhar, eu não vou funcionar. Eu não vou funcionar de jeito nenhum, tá? Eu já me conheço, então você também tem que se conhecer nesse sentido. Se você é noturna, faz os seus estudos noturnos. Não fica aí se matando, tipo, ai, porque eu não vou conseguir, porque eu estudo à noite, porque... Não, gente. Cada um tem o seu método de estudar, de gravar. Tem gente que funciona às 5, 6 horas da manhã? Tem. Tem gente que só consegue, inclusive, ter concentração nos estudos 5, 6 horas da manhã. Eu não, eu consigo à noite, porque tá tudo silêncio, meu esposo tá dormindo, eu já fiz o que tinha que fazer, eu não vou estar aqui estudando 5 da manhã e me preocupando com o horário para ir para o trabalho, me preocupando com uma louça para lavar, com a janta, com o almoço, para fazer. Não, eu tô ali no silêncio da noite. Então, me faz muito bem. Eu tenho uma concentração ótima. Você tem que ver qual é o seu método de ter concentração, tá? Qual que é o seu melhor, a sua melhor maneira. Tem gente, por exemplo, que só sabe ter um bom estudo, ter um bom rendimento escrevendo. Gente, eu não consigo. Eu não consigo ouvir o professor e escrever. Eu não consigo. Ou eu ouço o professor e compreendo o que ele está falando, ou eu escrevo. Eu não consigo escrever e ouvir o professor. Ou um ou outro. Os dois, para mim, não dá. Tem gente que já consegue o quê? Só consegue ter concentração, só consegue absorver o conteúdo, a matéria, escrevendo. Eu não, eu sou visual e auditivo. Eu ouço e vejo. Eu tenho que estar ali, conectada. Vamos supor, se você está lendo um livro, se eu estou lendo um livro, amanheceu, hoje, sol, tal, tal. Eu tô aqui lendo, tô focada aqui. Se de repente a minha mente, eu tenho que pagar um boleto amanhã cedo, eu já não sei nem o que eu tô lendo. E aí eu continuo lendo, né, pensando nisso. Eu já não sei nem o que eu tô lendo, nem onde eu parar, nem se a Terra é redonda, nem sei o que eu tô lendo aqui. Agora, se eu tô lendo aqui, totalmente concentrada, sem pensar em nada, só na minha leitura, então eu absorvo, tá? E aí assistir o professor essa maneira. Se eu tô assistindo o professor, tô ali ouvindo, tô atenta, tô ouvindo, atenta que eu digo, tipo, eu tô ouvindo o professor, mas eu não tô, vamos supor, pensando em outra coisa. Se eu ficar assim, amanhã é aniversário da minha irmã, esquece. Eu tenho que voltar os 30 segundos que eu pensei aí, o que eu tava pensando, sabe? Você tem que estar muito concentrada mesmo. É o foco. Você tem que estar focada ali naquela aula, naquele exercício e tudo, tá? Tem gente que fala que o tempo do estudo dela tem gente que fala que o tempo para ela é ruim. É pouco para ela fazer a prova, né? Por quê, gente? Porque você não treinou. Você tem que treinar questões, você tem que treinar a leitura, sua leitura ali rápida, entende? Para mim foi o suficiente, né? Para mim foi o suficiente. Mas tem que estar treinando ali a leitura das questões, porque realmente quem está estudando aqui para a OAB sabe que o enunciado da questão não é um enunciado, né, gente? É um livro. Aquilo ali não é um enunciado. É para matar mesmo. É para você desanimar. Então, já nem vai assim, ó, desanimado. Já não vai assim. Já vai, eu vou conseguir ler, eu vou conseguir me concentrar. Já vai com esse pensamento, sabe? De que você vai conseguir e realmente você consegue. Outra coisa. Gente, vai nas matérias que você mais gosta. Tem, né? Tem gente que fala aí que você tem que ir em concurso, você tem que ir pela mais difícil. Eu não vou. Eu vou pela que eu mais gosto. Eu fui em ética
Aí eu fui em ética constitucional e direito administrativo, se eu não me engano. Pulei filosofia, se eu não me engano é isso. Não pulei empresarial, tributário, tudo que tiver que pular eu pulo, eu vou nas que eu gosto. Eu fui em ética constitucional e direito administrativo, beleza. Daí, qual que eu fui depois? Trabalho, processo do trabalho, que são as questões mais leves e que são as questões que estão lá no final. E aí, se você deixa essas questões para ir para o final, você já tá cansado ali, né? Tá só o pó da gaita. Se você deixa essas questões mais fáceis para o final, são 11 questões que você perde. Ah, eu não vou gabaritar as 11, mas, gente, se você errar duas, são 9 questões que você tá perdendo por causa do cansaço físico. Para, né? Vai nas que você... Eu fui em ética, foi uma técnica minha que eu fiz por mim mesma. Eu falei, eu vou em ética, que é uma boa quantidade de questões, e eu estudei muito ética. Vou em ética constitucional, porque eu também estudei muito constitucional, e administrativo, que também é uma matéria que eu estudei bem. Então, eu deixei filosofia empresarial, tributário, civil, penal, processo penal, que é as matérias da minha segunda fase, inclusive, mas eu deixei elas para depois e fui para trabalho, processo do trabalho. Então, faz isso, tá? Bom, assim, faz isso que eu digo, vê qual que é a sua melhor técnica, tá? Qual é o seu melhor jeito ali de fazer a prova. Não vai seguindo a prova, como ela tá ali. Se essa é uma técnica para você, se você gostar de seguir a prova, ótimo. Eu não fiz isso porque eu ia chegar em trabalho, precisar de trabalho cansada, e são questões que eu tenho certeza que ia pontuar. Só que cansada, né, a gente nunca sabe como que tá a nossa mente. Então, assim... E aí, depois eu voltei para civil, processo civil, penal, processo penal, tá? Fiz isso. Que aí, inclusive, é uma das matérias que... O que você tem que priorizar, que eu até esqueci de falar para vocês. A sua segunda fase, tá? Sua segunda fase. Eu priorizei ética com muita força, constitucional com muita força, administrativa eu já tinha uma base, então eu fiz mais questões. Civil eu estudei, tá? Processo civil tinha uma base, assim, mas não fiquei ali me matando. Processo civil não, tá? Eu fui nas que eu mais realmente me identificava. Processo civil eu fiz questões. Porque não dá pra ficar estudando, gente, processo civil. Para, é muito conteúdo, né? Claro que se você tem uma boa afinidade com o processo civil, vai em frente, né? Vai em frente. Estou falando da minha realidade. Para mim, que funcionou. Para você vai ver o que vai funcionar. Por exemplo, a pessoa que tem uma segunda fase de civil, como que ela vai abandonar o estudo do processo civil e civil? Nunca. Que é o que eu tô falando, né? Eu tive que priorizar penal e processo penal, porque era a minha segunda fase. Então, se você vai prestar a segunda fase civil, é a mesma coisa. Quem vai prestar trabalho, como que vai abandonar trabalho, processo do trabalho? Não tem como, tá? Então, prioriza ali esses estudos, essas 9 matérias, né? Que são as mais ricas aí, em nota, em pontuação. E ECA, resolve questões, consumidor, resolver questões. Eu dei umas estudadas em consumidor, porque eu acho uma matéria interessante, ali nas últimas semanas, nas revisões, sabe? ECA também só resolvi questões, porque, por exemplo, como que eu estudo a matéria, o conteúdo? Eu não só resolvo questões sozinha ali, resolvendo pelo aplicativo, a minha revisão de conteúdo é por questões, mas é por questões de videoaulas com os professores. Por quê? Porque aquela mesma questão, o professor ele já revisa muito conteúdo, porque ele vai falar de alternativa por alternativa. Então, ele revisa muito conteúdo. E eu amo revisar conteúdo assim, por resolução de questões que o professor vai falando ali questão por questão. Por que não é aquela questão? Alternativa, né? Por que não é aquela alternativa A, B, C e D?
Então, para mim também funciona muito os vídeos de resoluções de questões, porque ali eu já estou revisando a matéria, já estou revisando como que faz questão, já estou revisando como que lê, porque às vezes eu parava, dava o pausa, lia a questão, respondia. E aí deixava o professor dar sequência para mim ver por que eu errei, por que eu acertei, se a minha linha de raciocínio estava certa, o que eu tinha errado e tal. Eu gosto muito desse estilo de revisar a matéria. Igual meio ambiente. Gente, sabe como que eu gabaritei meio ambiente? Se não me engano, eu gabaritei. Eu acertei 52 questões. E o meio ambiente, como que eu acertei questões? Fazendo isso, assistindo vídeo de resolução de questão. Porque ali o professor falava da reserva legal, da floresta lá, aquelas coisas de ambiental, gente. Não vou lembrar aqui para falar para vocês agora. Mas foi assim que eu consegui gabaritar minhas 2 questões de ambiental. Foi assistindo o vídeo nas aulas de revisões de questões. Direitos humanos, também fiz isso, mas não foi uma coisa que eu estudei, que eu me preocupei. Filosofia, eu não gosto particularmente, então não fiquei ali me preocupando com filosofia. Então, foi assim que eu consegui passar na primeira fase da OAB. Com muita dedicação, com esforço, com disciplina, com equilíbrio. Claro, né, gente? Com equilíbrio, assim que eu digo, sem ficar me matando, entre aspas, né? Mas eu digo assim, sem cair em... Eu falo que a OAB é uma depressão, né, gente? É depressão pós-prova e pré-prova, tudo. Porque realmente você vai ter dias que você vai chorar, que você vai estar triste, que você vai estar desanimada, que você vai pensar o pior de você mesma, porque muitos têm um sentimento de eu preciso passar nessa prova para provar. Alguns precisam passar porque precisa provar para si mesmo que pode passar. Alguns precisam provar para a família, para, né, entes queridos aí, amigos. Às vezes, normalmente é isso. Eu fui porque eu queria provar para mim mesmo que eu ia conseguir, que era possível conseguir. E eu consegui, graças a Deus. Tá? E Deus fez a parte dele e eu fiz a minha. Tá? Houve aí a parte dos dois, 50% de Deus, 50% da minha parte. Então, fiquem tranquilos. Eu vejo aí um desespero. A gente tem esse desespero. Aliás, não tem por que eu falar fiquem tranquilos, porque vocês não vão ficar tranquilos, né, gente? Mas, é sério. Vai com a prova, tenta manter o maior controle possível. Vai no banheiro, toma uma água, come ali, né, um chocolate. Não dá pra lanchar, gente, na prova. Leva, né, óbvio. Mas nem dá tempo de você ficar lá a paisana lanchando na prova. Leva um salgadinho ali para quem tem a pressão baixa, né? Um doce e tal, uma água. Mas vocês vão ver. Depois que vocês passarem, vocês vão ficar em estado assim de não acredito. Quando eu cheguei em casa, que eu fui ver minha pontuação, eu falei, gente, não acredito. Não acredito que foi tudo isso. Nem eu acreditei, mas foram muitos simulados, tá? Tem que fazer simulados, questões, igual né? Todo mundo indica. Não tem como você fazer uma prova, não tem como você ir para uma batalha sem treinar primeiro, né? Como que um soldado vai para uma batalha, para uma guerra, sem treinar, gente? Pelo amor de Deus, né? Coitado desse soldado. Então, como que a gente vai para a OAB sem treinar? Não tem como, tá? E vocês vão passar, eu tenho certeza. Se você tá aí preocupado com a sensação de que você não vai conseguir, de que você não sabe de nada, não fica se preocupando, é normal. Realmente você vai pensar que não vai dar tempo, que você não sabe, mas você sabe.
Acredita na sua entrega, no seu foco, em tudo que você sabe. Até porque uma vez a professora falou bem assim: pessoal, vocês sabem a resposta. Vocês só estão nervosos na hora da prova. E realmente, eu tive prova disso. Eu sabia a resposta. Quantas histórias a gente não vê da pessoa que marcou a resposta certa, aí foi lá e mudou pela errada? Você sabe, vai na sua resposta, gente. Vai na sua resposta. Tá? Vai no que você acredita ali que seja a resposta. Não fica trocando. Tá bom? Bom, eu acredito que por hoje é só. Acredito que eu dei bastante dicas aqui para vocês. Falei um pouquinho da minha história. Nem tanto, né? Mas deu para vocês entenderem como foi o meu estudo, tá? Mas é isso. Quem já tem aí uma boa bagagem de que prestou também concursos e estudou essas matérias, já ajuda bastante, né? Ajuda um pouco, sim. Mas a OAB é mais complexa, porque ela dá casos reais. Então, por isso que a gente tem que treinar as questões. Porque não é só a letra da lei, né? Normalmente, o concurso a gente vai à letra da lei. A OAB não. A OAB é um caso prático e você tem que dizer ali o que vai ser aplicado naquele caso prático. Então, por isso que você tem que treinar. Beijos, boa noite. Até breve. E, bom, eu estou esperando o resultado da segunda fase. Espero vir aqui semana que vem contar para vocês como foi. Tomara que venha assim, um resultado bom, né, gente? Espero não ir para repescagem, porque é muito cansativa essa prova. Ela desgasta bastante a gente. Mas dizem que essa prova é um treino pra gente, pra nossa advocacia. Então, vamos em frente. Não podemos desistir. Não desista, tá? Se você tentou 2, 3, 4, 5 vezes, não desista. Outra coisa, pessoal, uma dica legal. Não estuda para concurso e para OAB. Gente, se você vai prestar OAB, estuda para OAB, esquece outro estudo. Esquece pós. Desculpa, se você tá fazendo pós, tá prestando OAB, tá prestando concurso. Gente, você vai se enrolar toda, não vai dar conta. Para com isso. Estuda para OAB, tá? Se você quiser ir lá, tem uma prova aí da prefeitura do seu município, você quer ir prestar, vai. Mas não estuda para prova. Não estuda. Estuda para a OAB. Para de... a gente... Nossa cabeça é incrível, mas a gente é ser humano, tá? Então, estuda para a OAB. Não fica também... a minha realidade. Eu comprei uma pós da Legale e deixei a pós lá. Eu vim começar a pós quando eu já prestei minha segunda fase. Inclusive, nem acabei a primeira fase e fui estudar minha pós. Eu tô começando na pós agora, depois que eu prestei a segunda fase. Foca muito na OAB, tá? Boa noite, queridos e queridas. Espero que esse vídeo ajude vocês que estão aí há tão pouco tempo do 36º exame, né? Beijos.